Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Amém. Amém. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos finalizando o último vídeo da série sobre os 8 remédios naturais. Nós falamos de 7 remédios até agora. Hoje nós vamos falar do último remédio e não menos importante, que é a fé em Deus. Digamos que esse seja um dos mais importantes, né? Se não o mais importante, o que dá aquela liga, aquela cola, como Renata falou ontem a respeito dos outros remédios, né? Nós falamos aqui sobre a água, sobre a luz do sol, sobre o descanso, né? Falamos sobre, ontem foi sobre a temperança, falamos de alimentação saudável, falamos também do exercício físico, né? Do ar puro. Então, essa junção, né? Hoje estamos finalizando mais uma série aqui no canal. E estamos finalizando hoje com a fé em Deus, ou seja, a crença em Deus. E o que é que acontece? A crença em Deus, né, a fé em Deus, é um dos fatores, se não for o mais importante, dentre os remédios naturais, né? Porque se você não tiver fé em Deus, se você não tiver uma comunhão com Deus, dificilmente você vai levar em consideração os outros remédios, né? Porque a fé em Deus, ela é a base da nossa existência. A gente sabe que Deus existe, a gente sabe que Deus criou os céus, a terra e tudo que tem aqui, que criou a gente, né? Que Ele veio, que Ele se sacrificou, né? Que Ele ressuscitou, né? E Ele está intercedendo por nós agora, que Ele vai voltar. Então a gente tem fé em Deus. Então a fé é o mais importante, pelo menos na minha opinião, dos 8 remédios naturais. E eu queria dizer para você um dado bem legal, que um psiquiatra, né, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, chamado Harold, e aí tem um sobrenome aqui que é bem difícil de falar, mas aí o link sobre esse estudo vai ficar aqui no comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, tá? Então o que é que acontece? Esse professor, ele é psiquiatra, né? E aí ele fez um estudo, né, nessa área. E ele comprovou que as pessoas que têm uma religião, né, que tem uma religião a qual ela se apoia, ela tem uma sobrevida, né, essa pessoa ela tem uma sobrevida de 35%. Né? Ou seja, aquela pessoa que ela crê em Deus, na divindade de Deus, né, que tem aquela comunhão com Ele e tudo mais, ela tem uma sobrevida de 35%. E aí ele falou de 3 aspectos com relação a esse estudo. A primeira é o seguinte: as crenças e o significado dessas crenças atribuídos à vida, e aí faz a questão do pensamento da pessoa em comunhão com Deus, né? Aquilo que a religião favorece para você, aquele bem-estar, né? O que é que ela faz você se motivar a fazer, né? Isso é um dos fatores. O outro fator é o apoio social obtido, né, dessa religião. Por quê? Porque existem várias outras pessoas, existem comunidades, existe a igreja dessa determinada denominação que você quer participar, que você participa, por exemplo. Então ali você tem uma comunhão, você tem uma comunidade, uma unidade de pessoas envoltas na mesma religião, pensando da mesma forma, seguindo a mesma doutrina, tá? E o terceiro é o impacto que a religião tem na adoção de hábitos mais saudáveis, né? Então, nesse último parágrafo aí, eu falo especialmente da Adventista, né? Que tem essa questão de muitos dos membros, ou se não a maioria, é vegetariana, né? Então faz o uso dos 8 remédios naturais mencionados até agora, né? Que são de extrema importância para nós, né? E tem essa questão do vegetarianismo, né? Tem gente que chega a ser vegano. Então, assim, adota um estilo de vida mais saudável,
né? E esse é um dos impactos que esse Harold aí da Universidade de Duke, né, lá nos Estados Unidos, ele fez essa pesquisa. E qual é a orientação? Os adventistas entendem que é imprescindível para uma saúde integral de qualidade a vivência de uma religião prática e não apenas a fé nominal. Ou seja, o que seria isso? É só aquela coisa de dizer, eu creio em Deus, e você não fazer mais nada sobre isso. É você não fazer nenhum tipo de obra na qual você se envolva com a igreja, na qual você se envolva com um grupo de pessoas para fazer um bem a um terceiro. Ou seja, uma visita a um presídio, uma visita a um hospital, uma visita a uma creche, né, um lar adotivo, ou um asilo, né, levando mantimento para essas pessoas, ou até mesmo participar de sopão. Essa é a questão da religião na prática, a fé na prática. Porque a palavra diz também que assim, a fé sem obras, ela é morta. Então você não pode ser aquela questão só da fé nominal, tipo, eu creio, pronto e acabou-se, porque não é assim, tá? Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, mas ter um relacionamento de amor com Ele, né? Então, o que é que a gente pensa de relacionamento de amor com eles? De amor com Deus. Abraão teve um relacionamento de amor com Deus, né? Porque ele creu muito em Deus e levou o filho Isaac ao Monte Moriá a ponto de sacrificá-lo, né? Porque Deus tinha pedido, mas aquilo ali era apenas para prová-lo e ele demonstrou fé por isso. Enoque, né, dizia que na palavra de Deus diz que Enoque tinha um coração segundo Deus, né? E assim várias outras pessoas, Moisés, que ele também tinha muito amor por Moisés. Então assim, Daniel e outros profetas. Então a fé, ela é imprescindível na vida das pessoas, tá? Eu sei que eu já falei muito até agora, e aí eu vou passar a palavra para minha esposa, porque ela tem uma segunda referência de muitas referências que existem na Bíblia sobre a fé, tá? E ela também vai dar dicas práticas ótimas para você ter um relacionamento melhor com Deus, uma comunhão melhor com Deus. Não é isso, amor? Verdade. Bom, eu separei, na verdade, dois versículos, tá? O primeiro tá também no capítulo 11 de Hebreus, o verso 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Ou seja, amém. Como o Michel bem falou, não é só você dizer que crê. A partir do momento que você acredita em Deus, que você se entrega a Deus, Ele vai fazer mudanças na sua vida que vão fazer com que você se adapte aos outros remédios naturais que nós falamos e, consequentemente, você tem uma qualidade de vida, né, elevada. Por quê? Porque quando você junta, né, aqueles 7 remédios naturais que nós já falamos com a fé em Deus, tudo se potencializa, né? Porque se você faz as coisas que a gente mencionou antes e não crê em Deus, você pode até ter saúde física, mas a mental ela vai estar aí um pouco quebrada. Porque a água, o ar puro vão trazer benefícios para sua mente e vão. Mas se você cuida apenas da saúde física, esquece da saúde espiritual e mental, o seu corpo ele vai acabar enfraquecendo, né? Você não vai ter mais estímulo, vai chegar um momento que você não vai ter estímulo para caminhar, não vai ter um estímulo para ir para uma academia, não vai ter estímulo mais para uma alimentação saudável, porque a fé vai ser a base de todo o restante, né? E separei também o outro versículo que diz o seguinte, está lá em Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Ou seja, a esperança, às vezes a pessoa diz que tem esperança de ganhar um emprego, tem esperança em uma outra pessoa, né? Mas a nossa esperança ela tem que ser apenas em Deus. Então, quando esse versículo fala isso de ter esperança do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo, é que nós temos que ter esperança. E qual é a esperança que nós temos? Em Deus, na nova terra, no novo céu, né? Onde não haverão mais dores, mais doenças, mais morte. Porque fomos feitos para a eternidade, só que com o pecado tudo isso foi corrompido. Então, quando você
começa a ter um relacionamento com Deus, tudo melhora, tudo muda, né? Então aqui tem algumas dicas práticas, né? Pra gente poder fortalecer a nossa fé e colocar como uma base para todos os remédios naturais, né? Inclusive a temperança, que também ela é bem ligada com a fé, particularmente. Tenha o hábito de orar diariamente e entenda que oração é um diálogo sincero com Deus. Se você tem fé, Deus vai ser seu amigo, seu melhor amigo, né? E como a gente conversa com os nossos amigos? Nós desabafamos, nós choramos, nós somos sinceros, né? Nós temos respeito, reverência. Então, como Deus, você vai colocar Deus como seu melhor amigo, você tem que ser sincero com Ele. Até porque, por mais que você ore, se você quiser, né, orar enganando a Deus, você não vai poder. Porque Ele sonda o seu coração, Ele vai saber o que é que está passando pela sua mente, pelo seu coração. Então, quando você orar, seja sincero, né? Eu até, quando eu estou chateada com alguma coisa, eu digo: Senhor, eu estou chateada com tal coisa que aconteceu. Eu não queria que fosse assim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe tudo que acontece. Às vezes algo que a gente quer, como a gente também já falou em outros vídeos, às vezes algo que a gente quer não vai ser para abençoar, vai ser para amaldiçoar. Então Deus não vai te dar. Então, quando você for orar, esteja sempre em comunhão, seja dirigindo, seja no ônibus, seja caminhando. Então, ore bastante, se abra com Deus, porque Ele é o seu melhor amigo. Isso vai fortalecer o relacionamento entre você e Deus, e isso vai fortalecer a sua fé. O segundo, mantenha o hábito de estudar todos os dias a Bíblia e conhecer quais são os ensinos de Deus para a sua vida. Como o Michel já falou também em outros vídeos, a Bíblia é um manual de vida. Ela vai te instruir em qualquer área. Se você for procurar, por exemplo, se você não souber de qual, como eu, os versículos, você procurar lá no Google, versículos sobre luto, um exemplo. Aí você vai lá, vai aparecer. Você vai ver versículos sobre luto. Versículos sobre falta de esperança. A própria Bíblia tem também, né? Você vai procurar, você vai encontrar. Tem Bíblias que tem atrás, né? Esse sumário. Como encontrar enfermidade, tem várias Bíblias que tem. Então, você pode pegar sua Bíblia, estudar bastante ela, ver cada ensinamento que Deus tem para a vida da gente. E também isso vai fortalecer a sua fé e a sua esperança, né, em Deus. Amém. A terceira dica: frequente uma igreja regularmente e tenha convívio com outras pessoas e se envolva com atividades missionárias, como o Michel falou, e comunitárias. Isso faz bem para o desenvolvimento pleno da saúde. Como o Michel falou, a unidade da igreja, né, a igreja adventista, ela tem pequenos grupos que são realmente direcionados a isso, para um orar pelo outro, a gente falar da nossa vida, pedir oração, falar o que é que está acontecendo. Se tem alguma área aí que está com maiores dificuldades na vida, e você vai falar para os seus irmãos, porque são pessoas que você conhece, que você confia, que vão realmente orar por você, né? O quarto: todas essas dicas ajudam as pessoas a preparar a mente para o contato melhor com a realidade celestiais. Ou seja, tudo que nós falamos até hoje são coisas que nós vamos viver no novo céu e na nova terra, né? Se nós vamos conviver com os animais, nós não vamos matar os animais para nos alimentar. Então, quando você se torna vegetariano ou vegano, ou tenta diminuir a carne, não precisa ser vegetariano, se você diminui a carne, você já está fazendo um treinamento para a sua vida lá no céu. Né? Se você busca ter a temperança, ser calmo, paciente, bondoso com as pessoas, é a mesma coisa, está treinando para viver na nova terra. Se você procura se exercitar, se você procura beber água, se você procura tomar sol, são coisas que você vai se preparar para viver na eternidade. Então, assim, a gente não sabe totalmente como vai ser, mas a gente tem algumas passagens que vão, né, nos ensinando a ver como é que vão ser as coisas lá em cima, no céu, né? Antes de voltarmos à terra, quando tudo acontecer como Deus tem preparado para nós. Então, assim, a fé em Deus, ela vai ser, como nós já falamos, a base. Tenta colocar a sua fé, fortalecer, ter uma comunhão com Deus, que Ele vai orientar você em todos os aspectos da sua vida. Não ache que não há mais esperança, não ache que a sua vida está perdida.
Não ache que você é pecador demais, que Deus não vai aceitar você. Ele vai sim, Ele tá te buscando, Ele tá ali do teu lado. Então fortaleça a sua fé e coloque em prática esses 8 remédios que nós falamos aqui para vocês. É isso aí, amados. Se vocês quiserem ter um estudo mais profundo a respeito da fé, né, dá uma olhadinha nesse capítulo 11 de Hebreus, que tem grande, né? Além de ser grande, ele tem uma variedade que fala de muitas pessoas que tiveram fé na Bíblia, né, e como a minha esposa mencionou aqui no verso 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então procura seguir essas dicas que a gente está passando aqui, procura ter uma comunhão melhor com Deus, uma comunhão maior, procura orar, ler as escrituras, né? Procura, se você está achando que a gente está falando qualquer tipo de bobagem aqui, vai lá nas escrituras para conferir, para ver se o que a gente está falando é verdade, tá? Porque como eu falei diversas vezes aqui, a Bíblia é a nossa única regra de fé e doutrina, tá? Antes de finalizar o vídeo, eu queria dizer uma coisa para vocês. A fé em Deus, ela é tão importante que é por isso que Deus diz para a gente não temer. Já ouviu aquele termozinho, não tema? Exatamente. Sabe quantas vezes ela aparece na Bíblia, esse termo? 365. Será que tem alguma relação aí com relação aos dias do ano? Então, meu irmão, Deus vai estar com você o tempo todo. Então, tenha fé, tenha comunhão com Ele e não tema, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo que nós preparamos aqui com muito carinho, né? Tá vindo aí um vídeo novo no canal para vocês, né? Mas vai ser uma surpresa. Deixa teus comentários aí, deixa a tua mensagem aí nos nossos comentários, tá? A respeito dos remédios naturais que você já está adotando para sua vida, né? O bem que ele está fazendo para você. Se você está precisando de um pedido de oração, deixa teu nome nos comentários também, tá? Se inscreve no nosso canal, curte e compartilha com os teus amigos, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.